seu François da Tornozeleira? E aí, Sinara, tudo bom? Que bom voltar aqui, voltar nesse momento de alegria para o povo brasileiro, como eu estava escutando você falar, porque é um momento de júbilo, especialmente de acerto de contas. Não vou usar a palavra vingança, mas de acerto de contas, especialmente com as famílias das 700 mil pessoas que morreram, foram assassinadas por esse ser nefasto. Então, foi bom você me chamar esse horário, porque é o horário que ele está em casa, para ele poder ouvir tudo. Já tem que estar em casa, porque a tornozeleira funciona. 7 horas apitou, pai. É hora de casa, tá bom? Então, estou aqui, ó, com um vinhozinho para brindar, tá bom? Vamos Oh, brindar. meu Deus! Olha, François já está brindando, gente. Eu ia perguntar para você, vai ter canjibrina? Já está tendo canjibrina. Já está tendo, já é um dia de. É como disse, um dia de júbilo, é um dia da gente. Eu vi muitas pessoas, eu só vou comemorar quando ele for preso. Não, vou comemorar cada derrota dessa gente, é um motivo para que nós possamos comemorar, porque a gente tem que lembrar que há 5, 6 anos nós estávamos encurralados, tendo que sair do país. Agora é a vez desse acerto de contas com essa gente ruim, que não tem compromisso com absolutamente nada. Então, assim, e eu queria, Sinara, fazer um retrospecto, porque a gente pensar que isso tudo está muito ligado, né? Porque quando eles tentam o 8 de janeiro, que é o suspiro final, o último suspiro, para citar o livro de Buñuel, eles retomam esse fôlego exatamente no dia 6 de novembro de 2024, com a eleição de Trump. No dia da eleição de Trump, o Google erra a cotação do dólar. No dia 17 de dezembro, o cara lá da Forbes, o camarote, que não é o camarote da Globo News, mas é tão nefasto quanto, diz que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula e o Google erra novamente a cotação do dólar. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que esta ação golpista, esta nova ação golpista, começa lá de trás, como diria o Brizola, né? Recomeça lá de trás, recomeça com a posse de Trump, e aí chega no seu auge agora com a cartinha, com a ameaça e com a chantagem, porque são coisas que se encontram. O império, eu não tenho vergonha nenhuma de usar a linguagem do imperialismo, da luta de classe, nada disso, porque tem uns liberais safados, metidos a progressista, que querem impedir que se use esse tipo de linguagem. Não vou pagar esse pedágio. O império sempre, Sinara, agiu como milícia, invadindo o país, chantageando os países e cobrando a propina dos países. É o mesmo modo de operar do Rio das Pedras. Então, é um encontro da milícia de Rio das Pedras com a milícia da Casa Branca. Esse é que é o encontro miliciano que se dá agora e que tem que ser combatido. E hoje, é muito engraçado isso, porque hoje os integrantes da FALIU, você sabe o que é FALIU, né? Não, não. A Frente Liberal Ampla Isentona Unificada, FALIU. Então, hoje, os integrantes da FALIU, tipo o Eduardo Leite, que silenciaram diante da chantagem do ataque que o Brasil sofreu, foi para as redes sociais, né? Eles foram para as redes sociais para dizer, meu Deus, estão politizando uma questão. Vem cá, quando o Brasil sofreu o ataque, você ficou caladinho. Aí agora você sai, né, de sua hibernação para criticar um pronunciamento do presidente em defesa da soberania brasileira. E aí não foi só Eduardo Leite, né? Você vê que foi um movimento orquestrado, porque o próprio Sabujo de Freitas também saiu de novo das cordas que o Estadão e a Faria Lima tinham colocado ele para tentar afastá-lo do bolsonarismo. Ele hoje ratificou a subserviência dele. E o prefeito daqui de Salvador, Bruno Reis, que não sabia nem o nome dele completo, hoje também saiu para dizer que Lula tinha apoiado Ramais, porque o prefeito de Salvador parece que engoliu uma alavanca. Ele não consegue raciocinar bem. E aí, que é uma rotunda mentira, para usar uma expressão cara Brizola, né? Porque Lula condenou o ataque do Ramais. Então, ele começou a misturar Lé com Cré, porque essa galera recebeu a ordem unida, essa galera que eu digo, da tal direita democrática. Conversa, não existe isso. Na hora do aperto, eles se coligam com os fascistas. Essa que era a coisa inicial que eu queria falar, porque estava engasgado na garganta. Assim, ele falou hoje isso?
O prefeito de Salvador, sim. Né? Que absurdo, gente. E o descarado lá do governador do Rio Grande do Sul também foi para o Twitter depois de 10 dias de silêncio, que ele não disse nada do ataque, da tarifa, da história do Pix, nada. Hoje ele foi falar logo após o pronunciamento de Lula em cadeia nacional. Por quê? Porque ele sabe que com esse pronunciamento, Lula demarca o campo. Ele diz, eu vou falar agora direto para as pessoas, porque uma coisa é dar entrevista aqui e acolá, outra coisa é você falar para a população. Então, eles sentiram o golpe. Né? E o UOL tem lá uma coluna de Amanda Klein falando que Lula está politizando. Lula que está politizando. Foi Lula que inventou a tarifa de 50%. Né? Porque eles querem inverter, porque perceba que a lógica dessa gente é a mesma lógica do 8 de janeiro. Primeiro, eles disseram que eram esquerdistas infiltrados. Eles cometem um crime, botam na culpa dos outros e depois se fazem de vítima. A lógica é a mesmíssima lógica. Não, então... e eles estão falando agora, hoje o Eduardo Bolsonaro estava pedindo porta-aviões no Lago Paranoá. O Washington Post, você viu aqui no começo do programa, o Washington Post mostrou que ele apresentou a minuta pedindo sanções ao Brasil pronta para o Trump, e agora está querendo dizer que não foi ele. Como assim? Pois é, porque a lógica realmente, né, que segue os mandos, eu ia dizer ensinamentos, mas não são ensinamentos, né, são os comandos de Steve Bannon. Né? Você diz uma coisa, desmente de tarde, e de noite você reafirma, que é para que você fique no centro do debate. Mas eles não vão ficar no centro do debate, eles vão ficar no centro do chilindró, que é o caminho deles. Não tem conversa. A parte que mais me deixou invocada foi Flávio Bolsonaro comparar o Bozo com Mandela, cara. Isso aí devia ser uma coisa. Isso devia ser criminalizado também? É uma lógica que eles se apropriam já, não é de agora, né? Então, assim, de se fazer antissistema, tudo o que a esquerda representava, eles se apropriaram. Mutatis mutandis, usando o latim, é mais ou menos o que os neopentecostais fazem em relação às religiões de matriz africana. Eles se apropriam de todo o ritual. Olha lá na Bahia está tendo foguete. Está tendo foguete, o pessoal está comemorando. 7 horas, hora de voltar para casa, o povo está aqui soltando fogo. Muito bom. Então é isso, é uma lógica, a lógica da apropriação sempre foi essa, né? Enfim, não tem nada de novidade nisso. Qual que você acha, na sua opinião, Franciel, qual que vai ser a reação do Donald Trump agora? Ô Sinara, quando o Trump lançou a carta e citou o infame Mó, eu me lembrei de um personagem aqui da política brasileira chamado Paulo Preto. Que Paulo Preto, quando pegaram ele com a boca na botija, ele disse: não se deixa um líder ferido na estrada. Pois Trump, na hora que vê que a coisa vai apertar, vai dizer que nem conhece ele, nunca nem vi, sei nem quem é, vai largar de mão. Ele vai tensionar dentro do que for possível, mas na hora que isso for prejudicar internamente o comércio e etc., o povo soltando fogos. Hoje é o dia da festa, 7 horas. Então, quando ele perceber isso, ele vai sair de baixo. Ele vai dizer, ele não é meu amigo, como ele já disse, não é meu amigo, mas acho que é uma injustiça, e vai se afastar. Ó, o vinhozinho. Tá na cangibrinha, né? Para comemorar. Então, ele vai se afastar, ele vai largar de mão, né? Vai largar o cidadão ferido na estrada, porque para Trump não importa. Ele não vai colocar em risco a questão comercial e tal, por causa de um cidadão que ele não tem a menor relação de nada, né? Ao contrário, no mesmo dia que ele falou que nem conhecia direito, tal, que não era nem amigo, o outro disse que era apaixonado por ele, né? E você falou de Eduardo, de Bananinha, eu me lembrei de uma coisa, que em 2022, quando a galera estava tomando chuva na frente dos quartéis, Bananinha estava curtindo na Copa do Mundo. E ele foi levar pendrive. Eu quero saber se esse pendrive ele trouxe um desses aí de volta, porque pode ser o mesmo pendrive. Eu quero saber se é o mesmo pendrive que ele levou lá para o Catar. Você lembra desse episódio? Sim, lembro. Pois é, porque é a mesma lógica, né? Ele sai para se divertir e deixa a galera aí, os mequinhos amestrados, se leando.
Agora ele estava na Disneylandia, curtindo, pegando o Pix da galera e tal. Agora não pode mais pegar Pix, porque o Pix está amaldiçoado, né? Acho que só hoje, inclusive, o deputado lá que usa peruca lá em Minas Gerais conseguiu tirar o Pix que estava na garganta e falou alguma coisa, porque ele também estava entalado com o Pix. Não falou nada sobre o Pix, mas hoje voltou a falar. Então é engraçado que essa gente hoje toda, de forma orquestrada, junto com a tal direita moderada faliu, voltou a falar. É bom que fique falando também, porque estava triste o silêncio deles. E é bom que eles façam um barulhinho também. A minha curiosidade é outra. A minha curiosidade é: a tornozeleira foi colocada na perna com erisipela ou na outra? Tem isso, né? Não, mas a minha preocupação é ainda maior. Eu sou cruel com o Bolsonaro. Sou sim. Ele foi muito cruel. Ele desejou a morte da Dilma por câncer. Então, eu sou. A vingança é um prato que se come frio, sim. Mas, Sinara, eu sou um pouco mais cruel do que você. Por quê? Porque, além de estar preocupado com se for no pé da erisipela ou no outro, eu já estou preocupado com o general Aleque Heleno, que era o Sidão do outro frota lá, que queria dar o golpe em 77. Eu quero saber se, além da tornozeleira, ele vai receber um fraldão eletrônico para ficar tomando choque. Né? Porque se a tornozeleira é eletrônica, o fraldão para ele também tem que ser eletrônico também, para ele poder, né? Os fãs de Ustra que achavam que tem que fazer, aí agora, porque não pode falar com meu filho? Não, meu amigo, você não pode falar com um cidadão que saiu para conspirar contra o país. Você pode falar com outro filho seu até daqui a pouco, porque na hora que você estiver no cilindro não vai poder mais. Mas você pode falar com seu genro, com Léo Índio, pode falar com vários, não tem problema nenhum. Eles eram a favor de tortura e agora viraram os alecrins dourados. Não, é brincadeira. Mas é a lógica, a mesma lógica do que imperou no 8 de janeiro. Né? Comete o crime, bota a culpa nos outros, diz que era a esquerda que estava infiltrado, aí depois vem pedir anistia, vem pedir perdão. Não, meu amigo, aqui não. Teve gente falando que achou exagerada a tornozeleira. O que é que você achou? Eu achei pouco. Porque cabia diante do que já... É sério, não estou falando de brincadeira, nem... diante do que já foi feito, diante do que já foi praticado, cabia a prisão preventiva. E quem está falando não sou eu, né? São os juristas que estão falando isso. Né? Então foi pouco, colocar a tornozeleira é pouco. Mas essa tornozeleira, ela vem em boa hora, digamos assim, porque é para impedir efetivamente a fuga. Perceba que hoje ele chegou e disse, literalmente, você leu aí até um pedaço dessa entrevista, mas tem um trecho para se destacar, que é importantíssimo, que ele diz lá no final, né, da entrevista, que ele diz assim: no mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para uma embaixada. Agora, um corno de goteira desse teve a cara de pau de passar mais de 48 horas em pleno carnaval, escondido na embaixada da Hungria, porque ficou sem passaporte. Ele agora não estava planejando fuga para cima de Moá. Meu nome é Dona Otília de Cafarnaum, que como H escrevo hotel com O, francamente, não dá, né? Não tem condições. E como é que você está vendo a reação das redes do governo? A gente já falou, né, das outras vezes que você veio sobre a comunicação do governo. Você acha que deu uma melhorada com o nosso conterrâneo Sidônio? Então, Sinara, eu costumo dizer o seguinte, falando agora de forma bem mais séria, eu acho que comunicação não é panaceia. Não é a comunicação que vai resolver todos os problemas. Continuo acreditando nisso. Agora, a comunicação, efetivamente, não deixa de ser um instrumento importantíssimo quando ela vai junto com uma ação política. Então, perceba, desde que eles decidiram antecipar o golpe, porque eles estavam sangrando Lula, né? Desde o início, desde esse episódio que eu contei da posse de Trump, depois vem o Pix, que o governo não soube reagir, ao contrário, recuou e deixou as pessoas que estavam já no combate na chuva. E depois veio a história do INSS, que faltou ao governo uma resposta rápida, que ali em 30 segundos se resolvia. Dizia o seguinte: eles roubaram o dinheiro dos velhinhos, Lula desconfiou, mandou investigar, mandou a polícia prender e vai devolver o dinheiro dos aposentados. Pronto, em 30 segundos se resolvia isso, até com imagens dele, do infame rindo com Nicolas, enquanto as pessoas estavam na fila, botava a polícia prendendo, tudo em preto e branco, enfim, resolvia isso, mas não, preferiu colocar
o advogado-geral da União, para falar durante 16 minutos, e as pessoas não vão captar, não é nada contra Messias, né? Mas é que 15, 16 minutos ele tratando de filigrana jurídico não vai para frente. Pois bem, aí quando chega no dia 16 de junho, Hugo Mota, vendo a inanição do governo, decidiu dar o golpe fatal, que foi o golpe lá da votação da quebra de acordo, porque, obviamente, havia um acordo interno para, não é nem para aprovação, mas para que não colocasse votação tal, ele colocou e disse, do alto dos 300 e tantos votos, que estava refletindo a voz da sociedade. Pois bem, aquilo ali foi a faísca que faltava para a reação das redes e das ruas. Então, a partir dali, a militância começou a reagir de forma efetiva e o governo decidiu ir para o embate, efetivamente. Aqui em Salvador, no 2 de julho, na data da independência da Bahia, Lula, que não estava planejando, acabou segurando um cartaz para a taxação dos ricos. E por que ele fez isso? Porque aquilo ali já estava na boca do povo. Era uma pauta, e é uma pauta extremamente popular, com cerca de 70% de aprovação. Então, o governo decidiu efetivamente encampar, e aí, obviamente, a comunicação governamental funcionou. Por quê? Porque havia um direcionamento político. Olha, nós vamos trabalhar aqui e a comunicação vai por aqui. Então, eu acho que a comunicação melhora porque há efetivamente uma ação política. Então, por isso que a comunicação funciona. Porque se não existisse a determinação política do enfrentamento, até porque não havia mais espaço para tentar conciliar com quem estava ali tentando sangrar cotidianamente, a comunicação não iria resolver. Então, a comunicação melhora por conta disso, né? Então, eu acho que ela dá um salto de qualidade, porque ela vai falar o que as pessoas defendem, né? As pessoas querem que os super ricos sejam taxados. As pessoas não aguentam mais essa escala absurda e nefasta da 6 por 1. Então, o governo decidiu encampar isso, que são pautas extremamente populares e, obviamente, a comunicação vai muito bem, nesse sentido de agora estar com um direcionamento político. Sim, aí vem em seguida a história das tarifas do Trump. Tem muita gente no nosso campo que defende que o Trump deu ao Lula a reeleição. Você concorda? Não, eu não concordo, Sinara. Sabe por quê? Porque eu acredito naquele canalhocrata de Minas Gerais que dizia que política é igual a nuvem. Uma hora está assim e outra hora está de outro lugar. Magalhães Pinto. Então, é muito cedo para você, era muito cedo, e eu disse isso durante várias vezes, que era muito cedo para decretar a derrota de Lula, até porque ele é a maior liderança, não estou dizendo de esquerda, mas a maior liderança popular do Brasil dos últimos 40 anos. Não tem nenhuma figura que tenha permanecido nos últimos 40 anos de forma efetiva no debate nacional e com popularidade, porque a direita e a extrema-direita cria personagens tipo Aécio Neves, que depois se torna um deputado, no máximo, de Minas Gerais. Cria um Collor de Mello, que depois se apaga. Cria um milico desse, como eles fizeram agora, que daqui a pouco ninguém sabe quem é, e também nos últimos 28 anos que ficou no Congresso não era ninguém. Lula não, Lula sempre foi essa figura de representatividade. Então, quando eu via gente de esquerda decretando que Lula estava morto, não sei o que e tal, eu dizia, olha, é muito cedo. Como também eu acho que é muito cedo de decretar a reeleição dele. É óbvio que a conjuntura indica que a situação de Lula melhora muito nesse embate, porque é a defesa do país, é a defesa da soberania, é a questão de não aceitar ser tutelado, conforme, para usar a própria palavra de Lula, por outro país. Então, isso você mexe com os brios da nação e ajuda muito. Mas, se você for analisar, a pesquisa da Atlas já pega a recuperação do governo, uma pesquisa feita no final de junho. E depois de julho, quando Lula encampa a taxação dos ricos aqui na Bahia, óbvio que já dá outro salto. Então, as pessoas que querem vender essa ideia apenas de que Trump é que melhorou a vida de Lula, me desculpem, mas são pessoas que estão querendo que nós nos esqueçamos das pautas sociais fundamentais, a exemplo de taxar os grandes ricos, de fazer justiça tributária, do fim da escala 6 por 1. A gente não pode esquecer que foi isso também que alavancou a popularidade do governo, antes até da sanção lá do Imperador do Norte.
A gente não pode esquecer isso, porque isso é fundamental para que a gente saiba que essas pautas têm que estar na ordem do dia, porque são elas que vão garantir efetivamente o traçado da prosa, para que nós possamos mudar a janela de Overton, trazer o debate para o lado de cá, porque nós ficamos, nos últimos tempos, apenas recuado, jogando recuado. Ai, não pode, não pode. Pode. A gente precisa saber que é possível a gente ditar as pautas nacionais, e especialmente essas pautas de caráter social. É isso aí, ó. Deixa eu ler aqui uns comentários para você. Rosinete Silva, Franciel, que pessoa inteligente, fala muito bem. Dom Raposo, português excepcional do nosso amigo François. Berenice Ferreira, Franciel é excelente. Sinara, a entrevista de hoje foi muito acertada. Olha. A Elizabeth Oliveira me adorou cruel. Às vezes eu sou, quase o tempo todo eu sou boazinha. Mas olha, às vezes eu sou cruel, sim. Ai, ai. Salvador Batista, Lula falou disso na entrevista para a CNN Internacional. Tem um monte de gente aqui que concordou com você. Drica Lee, Franciel, dando um pirão por aqui. Reinaldo Moisés, é verdade, François. Né? As pessoas concordando com você, que achou foi pouco a tornozeleira para ele. Tá? Graça Matos fala... Sinara e Franciel, nessa disputa, revanche de crueldade ou inelegível, a soma de vocês dois nem alcança a minha vingança que se come crua. Ela é praticamente uma vampira brasileira. A vingança será maligna. A gente pode rir, gente. A gente pode rir. Ele riu até das pessoas na pandemia com falta de ar. Eu lembro, tá? Eu lembro. Então, gente, as coisas que o Bolsonaro já falou. Ele falou do torturador da Dilma, ele desejou câncer para Dilma, ele disse que o Lula devia apodrecer na cadeia. A gente não tem que ser empático com você. Não tem, entendeu? Agora, olha só, gente, François veio aqui, tá? Não foi só para falar de política, não. Ele veio falar aqui do novo livro dele que ele está lançando, o livro dele de crônicas futebolísticas, que se chama Tá Pensando que Tudo é Futebol? Deixa eu ler aqui o sobretítulo. Reminiscências e Contradições de Franciel Cruz. É um livro de crônicas, tá? Onde o Franciel faz muita memória sobre a infância dele, futebol desde a infância, né, Franciel? E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você fala que gosta de futebol desde a sua infância em Irecê, na Bahia, né? O futebol de hoje ainda te empolga tanto quanto quando você era criança? Então, aí... Eu já penso no Neymar, tá? Minha figura do futebol de hoje assim, é o Neymar. Dinheiro, mulheres, pouco futebol, né? Então, aí é uma questão fundamental que me fez escrever esse livro. Era saber até que ponto o futebol, enquanto elemento importantíssimo na nossa construção de país, ainda me afetava no sentido de afeto mesmo, né? Este é o ponto de partida desse livro, que, na verdade, acabou se perdendo, porque era para ser um livro sobre futebol e carnaval, essas duas manifestações que nos emocionam e nos trazem... nos emociona de diversas formas, né? Nos emociona por trazer alegria, mas por trazer reflexões. Então, esse livro eu decido escrevê-lo para mostrar que nem tudo é futebol no sentido das táticas, das técnicas, dos jogadores, mas no sentido de que nós devemos levar para o futebol os debates essenciais do país. Porque tem um sociólogo, Gabriel Como, que tem uma frase fundamental, aí do meu amigo Sérgio, que ele diz o seguinte: nenhum sociólogo vai compreender esse país se não tiver os fundilhos das calças esgaçados pelos cimentos da arquibancada. Porque ali nós temos a metáfora da vida, da nossa vida enquanto país, e a metonímia, enfim. Porque também no futebol, Sinara, se dá uma luta de classes, assim como no carnaval, né? O carnaval, uma hora ele é elitista, depois as pessoas tomam conta da rua,
estou falando aqui do Carnaval de Salvador, depois os donos do dinheiro levantam a corda, depois a gente luta para baixar a corda, depois eles vão para camarote, depois a gente faz protesto nas ruas. O mesmo vale para o futebol. O futebol chega elitista, as pessoas tomam conta dele nas periferias, nas várzeas, nas peladas, depois há um processo de profissionalização, e aí depois há a luta dos sócios para a democratização do futebol, aí depois eles inventam a SAF para só para os endinheirados, depois a gente luta para que o futebol seja cada vez mais popular, que se garanta ingressos a preços populares. É um reflexo dessa luta geral e também da luta de questões fundamentais. Por exemplo, a luta das mulheres para jogar bola nesse país é uma das coisas mais dramáticas e lindas. Eu trato da história porque ela começa a ser proibida por causa de um cidadão de sobrenome Fuzeira. Zé Fuzeira escreve uma carta para Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas vai, proíbe. Depois, na ditadura, o futebol feminino passa a ser crime. Porém, entre o período de Getúlio até o golpe militar de 64, as mulheres continuam desafiando o poder e continuam jogando bola, né? E agora, uma retomada forte, agora que eu digo, nos últimos 10, 15 anos, do futebol feminino que leva as pessoas para os estádios. Então, eu tento debater nesse livro a questão do racismo no futebol, desde da época, lembrando de Mário Filho, que escreveu um clássico da literatura brasileira, que é o Negro no Futebol, indo até hoje de como se dá isso. Então, assim, o futebol me encanta porque eu digo na entrada do livro que, igual ao álcool, o futebol me corrói e me conserva. Porque, ao mesmo tempo que ele me corrói e me provoca sentimentos febris, ao mesmo tempo eu fico injuriado com esse tipo de coisa que você acabou de citar. Mas a manifestação em si ainda me comove pelas pessoas, porque você vai, por exemplo, eu vou para o Barradão. Eu chego no Barradão, então... Torcedor do Vitória, tá, gente? O Parque Socioambiental, Santuário Ecológico, Manuel Barradas, o Monumental Barraquestão. Então, a gente chega 2 horas antes do jogo, a gente encontra os amigos, a gente fala sobre política, a gente fala sobre futebol, a gente bebe, a gente se diverte, a gente ouve música. Então, há uma vivência, né, muito forte do brasileiro nessa questão. Eu falei do Barradão, mas serve para Fonte Nova, serve para o Porto Alegre, São Januário, serve para o São Januário, que eu estive lá no Vasco da Gama. Então, você tem essa festa, né? E é a festa que espanta a miséria, é a festa, conforme diria Oswaldo de Andrade, que é a alegria, que é a prova dos 9, então, já cantada por Gilberto Gil. Então, ainda me comove nesse sentido, né? Não no sentido dos endinheirados, né? Eu gosto do futebol, do que está ao redor, à margem do espetáculo quase dantesco da grana, né? Que mais ergue do que destrói, mais destrói do que ergue coisas belas. Gente, eu e o Franciel temos uma experiência em comum, né? Como todos da nossa geração, o Franciel eu acho que é um pouquinho mais novo que eu, mas a gente sofreu o trauma, e ele fala sobre no livro, uma das crônicas é sobre isso, sobre a Copa de 82, né? O famoso trauma lá do Sarriá, quando o Brasil perdeu para a Itália com um time lindíssimo que fazia o famoso futebol arte, né? Era Falcão, Zico, Sócrates, técnico maravilhoso Tele Santana. Aquilo ali, vou te falar, viu, Franciel, o pessoal que está nos assistindo, eu mesma não gostei mais de ver Copa do Mundo depois disso. Para mim, perdeu completamente a graça. Além de tudo, a gente estava de férias em Porto Seguro, meu pai trabalhava em Porto Seguro, e ele teve a infeliz ideia de levar um padre italiano para almoçar com a gente. Assim, cara, a gente queria matar esse padre, gente. O padre passou o almoço inteiro enchendo o nosso saco, sabe? Dizendo que a Itália estava melhor, que merecia ganhar. A gente chorando, né? Foi horrível aquilo ali, né? Então, Sinara, você me falou de 82 e me lembrou de 2014, do 7-1, que eu estava na casa de um cineasta argentino, amigo meu, e ele achou que eu estava comovido com a história da seleção e eu só queria lá estar bebendo o vinho dele, então eu não estava pouco ligando, porque a seleção, enquanto esse fenômeno tal, não me comovia mais, porque
A última vez que eu chorei de verdade pela seleção também foi em 82. E me faz chorar de algum modo, porque a questão de 82 morre ali de determinada forma, não só a história do futebol bem jogado, o baile, o drible, o que Pasolini dizia que o futebol sul-americano era movido à poesia e o futebol europeu à prosa, porque ali morre de determinada forma a poesia enquanto conjunto de nação. Ali morre, de algum modo, morre ali. Mas morre especificamente, e nasce uma coisa muito triste, que é nos torcedores e na crônica, esse amor desvairado pelo dinheiro. Jogador de 300 milhões, porque só se pensa em cifra, não se pensa mais no baile, na ginga, no drible, na coisa quase da capoeira, da brincadeira, né? Que Galeano dizia, ganhamos ou perdemos, igual nos divertimos. Não há mais o aspecto da diversão, há o aspecto apenas monetário. E na crônica esportiva brasileira, viceja hoje uma espécie de cabeça de planilha. E aí eu vou pegar o caso de 82, que é o cara que fica assim, o jogador penteou o cabelo 18 vezes durante a partida, ele olhou 9 vezes para o telão, ele respirou com o nariz esquerdo 19 vezes, e assim, e a magia, e o drible, e as coisas você não tem mais, porque tudo é quantificado numa máquina de calcular burra. E aí eu pego o exemplo de 82, que é um gol belíssimo de Éder contra a antiga União Soviética, e que não tem como você quantificar, porque a bola vem, Falcão fica parado, e a bola passa por entre as pernas de Falcão, e ele tira toda a zaga, sem nem tocar na bola. E Éder vai dar um totozinho, e chuta no gol, e vence Dassaev, que era um cara raciado com o demônio, porque estava pegando tudo, parecia um personagem do Circo de Solé, porque ele parecia uma cobrata, pegava tudo e não deixava passar nada. E ele toma esse gol de Éder exatamente por causa de uma jogada que não pode ser quantificada hoje, porque Falcão não tocou, não deu passe para ninguém, ele apenas numa ginga, ele tirou toda a zaga da União Soviética. Então, aí também nasce esse tipo de comentarista cabeça de planilha, porque só quer quantificar quantas vezes a pessoa chutou, quantas vezes a pessoa, respirou, quantas vezes olhou para o telão. Aí, esse tipo de futebol não me agrada. Então, o que eu tento fazer no livro também é uma espécie de combate, é de radicalizar, não pela volta ao passado, porque eu não sou palhaço das perdidas ilusões, mas vislumbrar o futuro sem tanta viralatice, né? Porque, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol agora serviu para provar que os vira-latas estão errados, que não se pratica nada fora do outro mundo na Europa, que tem um bocado de cintura dura e quem joga a bola lá, 2 ou 3 habilidosos que nem são europeus, sabe? E aí ficou provado isso agora. Por exemplo, o time campeão, o Chelsea, tomou o pau do Flamengo e aí vocês podem dizer, mas foi no início do torneio. Mas na hora do vamos ver contra o Palmeiras, ele estava sendo encurralado no segundo tempo. O Palmeiras perdeu por causa de um frango do goleiro, uma coisa acidental do futebol. Não houve essa superioridade absurda. Então, serviu essa Copa do Mundo para mostrar isso, que a viralatice não é uma boa conselheira. Então, eu tento radicalizar por esse ponto no livro, para tratar tanto dessas questões fundamentais de país, mas também da questão fundamental de pensarmos que o futuro é uma potência ancestral. Então, lembrarmos de 82 para que a gente não retorne a 82, mas que a gente pense o futuro a partir da magia do drible e de nossas características, né, enquanto país, de que joguemos na várzea, que a gente vai recuperar isso. Claro que com preparação física, com tudo que as coisas do futebol de hoje têm, mas sem perder, sem nos quedarmos a esses idiotas que são, no fundo, apenas racistas, que acham que são os donos do futebol, que sabem como faz e como acontece. E não é assim. Você se inspirou para esse livro no Eduardo Galeano, o clássico dele, Futebol ao Sol e Sombra? Ao Sol e à Sombra? Também. Na verdade, Sinara, esse livro ele é fruto que eu digo, de uma perca-ganho.
porque eu ia tratar, era um livro sobre futebol e carnaval, só que quando eu fui para a ilha, eu não uso celular, não tenho Zap, você sabe disso, né? Então, eu fui para lá e não tinha internet, Dá um não tinha trabalho, tem que mandar mensagem pelo. Agora é Blue Sky, tem que mandar mensagem pelo Blue Sky, mensagem por e-mail. Ele não tem celular, não, gente. Não tenho, não quero ter. Não faço questão. E aí eu estava sem internet, só escrevendo, né, nesse meu trombolho aqui, e eu escrevi esse livro sobre futebol e carnaval, e pretendia fazer um ensaio como essas duas manifestações nos afetam, e enquanto país e tal. Só que eu perdi tudo. E aí eu fiquei 10 meses sem escrever, cheguei aqui na casa da minha namorada, eu queria quebrar o computador e tal. Aí só na viagem que a gente fez para a região norte, foi quando eu cheguei na Ilha de Marajó, vi os meninos jogando bola quase que na lama, no meio dos búfalos, e vi aquela coisa suntuosa lá do Teatro de Manaus, com os camarotes, e aí eu, de algum modo, me provocou reminiscências e contradições. Eu disse, eu vou voltar a escrever, porque aquelas pessoas que estavam no teatro, eles não se importavam com o espetáculo, que é exatamente hoje quem frequenta os camarotes não se importa com o espetáculo, né? Que as pessoas se importam. Então, o livro... Só que quando eu fui escrever, eu falei, não, vou fazer somente sobre futebol, porque não dá para... Não tenho mais fôlego para reescrever isso. E aí, claro que Galeano é uma figura fundamental, Nelson Rodrigues é uma figura fundamental, Armando Oliveira é uma figura fundamental, estou falando no aspecto do futebol. Mário Filho é uma figura fundamental na construção desse livro. Então, assim, essas pessoas que falaram sobre futebol, e até quem falou contra sobre futebol, que são os nossos gênios escritores de esquerda, por exemplo, Graciliano Ramos, na década de 20, ele escreveu um artigo dizendo que era para o brasileiro se dedicar à capoeira, sob o pseudônimo de J. Calixto. Ele escreveu lá no Jornal de Palmeira dos Índios, dizendo que o futebol não tinha futuro aqui. Lima Barreto chegou a fundar uma liga contra o futebol, dizendo que não queria de forma nenhuma tal. Óbvio que se eles tivessem experienciado o futebol enquanto manifestação popular, e não mais enquanto uma imposição da elite aristocrática, eles talvez tivessem mudado de opinião, especialmente Lima Barreto. Mas é isso ficou marcado muito na esquerda, de ser anti-futebol, o futebol ser ópio do povo, mas eu nunca acreditei nessa história. Eu acho que o futebol é talvez nossa vergonha, mas também nossa redenção, é tudo, né? Futebol nesse sentido mais amplo. Então, assim, me emociona. E Galeano, sim, está presente no livro, assim como Mário Filho está presente, assim como Nelson Rodrigues está presente, assim como Armando Oliveira está presente, enfim, todas as... Carlos Drummond de Andrade, que escreveu também sobre futebol, está presente. Tudo o que nos emociona está presente. Assim como Jeová de Carvalho, que eu preciso falar dele, você me pediu uma dica cultural. Espera aí, calma, que ainda vai chegar lá. Vânia Barbosa mandou um superchat. Hoje, 20 horas, festa da tornozeleira no Recife Antigo. Galera do Recife, tem festa da tornozeleira lá. José Juan Florencio também mandou um superchat. Sinara, eu também quero que o Príncipe das Trevas se na pandemia, tripudiou das pessoas morrendo, sempre desejou o mal e a morte de nós da esquerda que sofra muito. Paulo Wilson mandou um superchat. Gosto do futebol, somos rivais, jamais inimigos. E o Pertinente One pediu aqui para você, François, me dê 5 conchas de pirão sobre o que a esquerda Ibis vai lamentar nas próximas semanas. Então, a esquerda Ibis, deixe-me falar para quem não sabe, é um conceito que eu desenvolvi daquelas pessoas que têm um amor pela derrota. Então, o Ibis é o time que se vangloria de ser o pior time do mundo. Então, eu criei a esquerda Ibis porque nada tá bom para a esquerda Ibis. Eles têm tesão pela derrota. Ai, porque Lula não convocou, não vai para a rua. Aí Lula vai para a rua. Ah, ele foi para a rua, mas o papel que ele segurou não era bonito. Aí, porque ele não convoca uma rede nacional de rádio e TV? Ele convoca. Mas ele falou de paletó, ele não estava com macacão. Mas porque ele não pegou uma faca para cortar o pescoço de Trump? Nada tá bom para a esquerda Ibis, porque é uma postura que parece revolucionária, mas, na verdade, é imobilista. É uma postura imobilista porque é uma postura que fica sempre propugnando algo inatingível e no sentido de sempre estar se lamentando. Então, o que eu tenho para falar sobre a esquerda Ibis é que ela agora vai dizer que Lula não fez a revolução a tempo, né? Porque
desconhece toda a conjuntura que a gente está, um governo extremamente heterogêneo, um governo de centro, não pode nem ser considerado um governo de centro-esquerda por conta da nossa conjuntura, mas eles acreditam que nós vivemos um governo de esquerda e que o presidente não faz porque não quer e tal, e etc. E por isso nós estamos derrotados. Toda o que move a esquerda IBS é esse tesão pela derrota. Tá bom, meu filho? Pagou seus R$ 5? Olha só, gente, ó, Vilma Reis está aqui. Ô, Vilma, um beijão para você. Que maravilha assinar essa participação. Potência de Franciel. Jaque Marins fala onde encontrar o novo livro de François. Olha só, primeiro ele vai dar a dica para vocês, que todo mundo que vem aqui, vocês já sabem, traz dicas culturais, tá? Primeiro ele vai dar a dica para vocês rapidinho, tá, François? Porque o negócio aqui tá correndo. E Pronto. aí, depois eu vou falar, ele vai falar, a gente vai voltar ao livro e ele vai dizer onde encontrar, tá? Pronto, eu Ó, a trouxe dica aqui. dele, A Cidade que Não Dorme. Fiquei muito curiosa. Crônicas Noturnas de São Salvador da Bahia, de Jeová de Carvalho. Gente, não está no prelo, tá? Vocês só encontram em sebos. Por que você está indicando esse livro para a galera, François? Porque, primeiro, que Jeová é uma figura central na minha formação enquanto cronista. Eu acho ele muito, não vou dizer subestimado, mas muito esquecido, muito olvidado. O Brasil precisa redescobrir, a Bahia precisa redescobrir Jeová. Ele é um cara que foi elogiado por Jorge Amado, por Pablo Neruda, por João Ubaldo Ribeiro, enquanto o professor de Bahia que ele foi e que ele continua sendo. E, no entanto, ele acabou esquecido. E por que eu estou indicando? Porque a menina que ele chamava, né, que já é uma senhora hoje, de Alchum Mediterrânea, Marcela Ferri, está fazendo um documentário sobre a história de Jeová. Então, legal. Este é um dos motivos, né, além de ser ele a figura que foi da boemia, no sentido de viver a cidade e cantar a cidade, porque também ele era poeta, tem Um Passo na Noite, elogiadíssimo pelos poetas da Bahia e até por poetas de fora. Então, essa figura que tem essa importância histórica para a Bahia e para o Brasil e que está totalmente esquecido. Então, a ideia de botar aqui na tela esta Cidade que Não Dorme, emblemática é por vamos isso. resgatar Jeová de Carvalho, é isso? Vamos Jeová resgatar, porque tem, olha, ele é elogiado por Pablo Neruda, por Érico Veríssimo. Se você pega lá, então, assim, ele é citado pelo próprio Jorge Amado, no Bahia de Todos os Santos. Enfim, era uma figura essa que está totalmente esquecida há mais de 20 anos, que não se fala mais de Jeová. Como tem outras figuras também esquecidas. Então, a dica é esta. Leiam Jeová, procure saber de Jeová. Elon Musk está perguntando qual o Insta do convidado. É Francinho Cruz, tá, gente? Francinho Cruz, tudo junto. E aí, ó, tem um vídeo circulando, que a gente não sabe se é verdade ou se é IA, do Wagner Moura e do Vladimir Brista, indicando os 2 livros do François. Coloca aí, Gui. E vocês, já compraram o seu? Sou Wagner Moura, Vitória, e comprei o livro. Sou Vladimir Brista, Bahia, mas também cocei o bolso. E vocês, misérias, cocem os bolsos já! Não é assim nada. Deixa-me pensando que tudo é futebol. Peraí, deixa ele colocar a capa para as pessoas verem a capa do livro. E aí, esse livro do Franciel, como o outro, o Pura Ingresia, gente, são livros que ele faz de forma independente. Então, para vocês comprarem o livro, tem que ser direto com ele. Não é isso, Franciel? Isso. Agora, antes de falar sobre o livro especificamente, deixe-me explicar. Na verdade, tem vídeos, tem entrevistas de Wagner falando, não desse livro, efetivamente, mas do livro anterior, que é esse aqui, o Ingresia, né, que está praticamente esgotado também. E, enfim, ele comprou o livro e Vladimir Brista compraram o livro. Eles tiraram a foto e mandaram a foto. E aí eu fiz a brincadeira a partir da foto que eles tiraram, né? Então, o vídeo, obviamente, é uma brincadeira, mas tem, óbvio, vídeos reais de Wagner dando entrevista na TV Aratu, enfim.
e gravou vídeos falando do Ingresia. Ele não fala ainda desse livro novo, mas ele já coçou o bolso e comprou. Vocês também podem coçar o bolso e comprar, mas não agora. Por que não agora? Porque a primeira remessa está esgotada. Eu pedi para reimprimir e deve chegar até o final do mês. E em relação ao Instagram, eu não uso Instagram porque eu não tenho celular, enfim. Mas vocês podem mandar mensagem lá que meu filho toma conta, tem lá o aviso. Essa conta é gerenciada por Edu das Canjibrinas, que é meu filho. Então, vocês podem mandar mensagem lá dizendo que quer comprar o livro, que eles respondem. Eu tenho uma conta no Blue Sky, que é por Ingresia, FSM Cruz, Franciel, e também no site do Satanás, né, no antigo Twitter, e no Facebook. Aí você vai estar falando diretamente comigo. Escrevam lá e cocem o bolso e comprem o livro. Infelizmente, chegamos ao fim da nossa entrevista aqui, Franciel. Muito obrigada. Volte sempre, tem um monte de gente aqui falando. Ele tem que voltar sempre, ele tem que voltar sempre. Vou convidá-lo, mas é que o rapaz é ocupado. Ele trabalha à noite. Também. E vou trabalhar agora de vigia do rapaz da tornozeleira lá. Mas deixa eu te falar, você falou de Irecê. Dia 2, agora, estarei fechando a Feira Literária de Irecê. Dia 16 estarei em Mucugê, 21 em São Paulo, 22 no Rio e 23 eu quero ver você aí em Brasília, que eu vou lançar o livro também em Brasília. Então, quero ver... De agosto, tá, gente? 23 de agosto, porque eu não tenho livro agora em julho, então não posso nem fazer nada. 2 de agosto, 2 de agosto, 2 de agosto Irecê, 16 Mucugê, 21 São Paulo, 22 Rio, 23 Brasília. E se tivesse tempo mais para falar, tinha você perguntou de alguma coisa, tinha um podcast que eu queria recomendar, que é muito bacana, chamado Axé das Plantas, é a cura do corpo e da alma, que está começando a segunda temporada, que é maravilhoso. Então, vocês procurem em todas as plataformas, que é de meu querido Victor e também de Jean. Vale muito a pena, tá bom? Beijão, querido. Tchau, até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço.